E aí, galera, quero agradecer a todo mundo aí que contribuiu aqui, tá aqui a bicicleta. Gostei muito, vai servir muito pra mim, botar uns lanches aqui pra vender. Quero agradecer a todos vocês aí que tiveram um bom coração aí e fizeram a parte aí de vocês. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Vai servir muito, muito obrigado. Valeu! A gente percebe, olha, nitidamente um psicopata. Pessoa que fala em Deus, em bondade, agradecimento. Ser tão macabro a esse ponto. Será que dá para traçar o perfil de Lázaro Barbosa? Ô, Jaqueline Mendonça, você tem essa resposta para me dar? Eu não tenho, Silvia, mas o delegado Leonardo Faria, que é psicólogo forense, 17 anos de experiência, pode ser que tenha, Silvia, porque ele já está no assunto, já entende bem o que falar sobre esse caso. Primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor. O cara trabalha, tem emprego, agradece, fala de Deus, mas mata. Ele é um serial killer, é um sprint killer? O que é ele? Fala pra gente. Boa noite pro senhor, mais uma vez, bem-vindo ao Cidade Alerta. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, as características que até agora foram divulgadas do crime que ele cometeu, dá a entender que ele é um sprint killer, que é bem diferente do serial killer, porque o sprint killer, ele não tem uma vítima propriamente dita escolhida. Ele vai matando as pessoas à medida que as pessoas vão cruzando o caminho dele. E ele faz isso sempre mudando de geografia, são locais diferentes em um curto espaço de tempo. Muito ao contrário do serial killer, o qual ele tem um resfriamento emocional. Ele mata um determinado local, espera esse tempo passar e depois volta a matar novamente. O sprint killer geralmente são pessoas que têm traços de personalidade relacionados à impulsividade alta, falta do controle da raiva, baixa tolerância à frustração e são pessoas que não têm a mínima empatia com relação ao outro. O que leva ele a ficar trocando de lugar, geograficamente falando, matando? Uns ele mata, outros não. Teve um caso que ele não quis pôr fogo na fazenda porque tinha uma mulher e uma criança. Já em outro caso ele já matou. Como explicar isso? Bom, de uma forma certa, definitiva, ainda não é possível a gente estabelecer a verdadeira motivação. Mas, em geral, essa raiva externalizada, essa raiva retaliatória que nós chamamos, demonstra que ele tem um mínimo de amor ou afeto pelo outro. Então, envolve aí uma questão que é empatia. Na medida que não tiver empatia pelo outro, na medida que tiver uma característica na outra pessoa que possa estar desagradando ele, que possa ameaçar, isso é possível de voltar por meio da própria agressividade. Porque uma coisa é clara, só ele que sabe realmente o que se passa em termos de sentimentos, em termos de pensamentos. Por isso que, caso ele seja preso, e vai ser preso, eu tenho certeza disso, que a polícia goiana ela é muito competente, a análise da motivação vai ser feita após ele relatar o que de fato levou ele a cometer essas mortes. Foram encontradas algumas coisas dele voltado para o satanismo. Muita gente acredita, outras não. Mas isso tem poder de interferir na personalidade de uma pessoa? Bom, a questão da religiosidade ela é bem de cunho pessoal, na verdade, quando ele se identifica com uma entidade que é vista como maléfica, isso pode levar ele a repetir atos de agressividade e até a matar, sobre uma ideia de que ele estaria cumprindo uma missão ou estaria querendo purificar alguma coisa em cima de uma premissa da maldade. Aí apenas ele mesmo para estar relatando, Silvia, eu sei que você também tem muitas perguntas a fazer para o psicólogo forense Leonardo Faria. É com você, minha amiga. Ô, Jaqueline, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu estava escutando um áudio aqui que me mandaram direto no WhatsApp. Doutora, eu estou tão aterrorizada dos mundos em que a gente está vivendo, do mundo atual, de verdade. Quantas coisas o senhor já acompanhou aqui, na licença da frente da Jaqueline? Uma pessoa dessa, vamos pensar que ela não morre numa troca de tiros. O senhor acredita na recuperação, sim ou não? Eu me baseio sempre em todos os casos que a história da psicologia mostra de que jeito que ela trabalha com pessoas com esse perfil. Em toda a literatura científica que nós temos, não tem nenhuma que até hoje fala pra gente que a pessoa pode ser recuperada em termos de terapia. Até porque a recuperação depende mais dele do que do próprio profissional da terapia. A questão é, será que ele quer ser recuperado? Essa é uma pergunta que deve ser feita para ele. Porque o profissional, o psicólogo e o médico entra com as técnicas, entra com a medicação. A questão é se ele quer realmente ser recuperado e se ele reconhece que tem problema e que precisa de ajuda. Agora, todos os dados que nós temos relatado até hoje são poucos os avanços frente a uma terapêutica que dê resultado.
Como cidadã de bem, eu acredito que não há recuperação, mas é porque eu sempre penso nesse lado, esse homem é um monstro. Agora, tem um transtorno que se chama TOD, o senhor entende bem disso? Até o Tairone, que é um estudante, nosso editor-chefe, também é um estudante de psicologia, ele pediu para que eu fizesse essa pergunta para o senhor. Há alguma associação entre esse transtorno e esse monstro? Bom, o transtorno opositor desafiador, ele é típico, né, em aparecer durante o período infantil, no desenvolvimento de uma criança. Geralmente, o transtorno opositor desafiador, ele tem como característica principal se opor a regras, não obedecer aos pais, não obedecer, por exemplo, à professora, pessoas de maior vínculo de uma criança. Agora, o transtorno opositor desafiador, ele sozinho não é capaz de levar a uma característica de transtorno de personalidade antissocial, que aí também é chamado, né, publicamente de psicopatia. O que nós temos de associação é o que chamamos de transtorno de conduta, que seria, basicamente, atos antissociais presentes nas crianças, desde ali dos seus 5, 6 anos de idade, do qual a gente presencia a questão da criança fazer maus tratos contra animais, ela passa a ser muito impulsiva, ela não controla a própria agressividade. O transtorno de conduta, ele é uma das diretrizes que é muito forte para poder levar ao desenvolvimento da psicopatia após os 15 anos de idade. Porque a psicopatia, a gente só apenas fala que a pessoa é psicopata após os 18. Até lá a gente caracteriza como transtorno de conduta. Objetos encontrados na casa de Lázaro, preste atenção, meu povo brasileiro, nessas imagens que estão aí no seu televisor. Mostram que ele pode ter envolvimento com rituais de magia negra. As imagens divulgadas por um delegado que participa, inclusive, da caçada ao assassino, mostram vários objetos espalhados pela casa. A polícia encontrou também a palavra Satanás, escrita em inglês. O material encontrado na casa onde Lázaro morava, no distrito de Girassol, no povoado de Cocalzinho, de Goiás, onde também mora o pai dele e onde as buscas da polícia se concentram nesse momento, mostram que ele tinha, sim, envolvimento com rituais de magia negra. O delegado também investiga se Lázaro morava com alguém na casa e há quanto tempo ele residia no local. Você vai vendo imagens agora na tela do nosso programa, informações que vão chegando para nós, que durante buscas por Lázaro Barbosa, de 33 anos, como nós sabemos, o autor dessa série de crimes no Distrito Federal e em Goiás, ao longo da última semana, policiais então encontraram esses objetos na casa desse indivíduo em Cocalzinho. Nas redes sociais, internautas pedem que as ações do criminoso não sejam atribuídas a determinadas crenças sem qualquer relação com assassinatos e estupros, para não disseminar desinformação. Outros, entretanto, admitem que acreditam em acontecimentos sobrenaturais nesse caso. O primeiro crime praticado por Lázaro Barbosa teria sido em 2007, quando ele tinha 19 anos. Ele foi preso em Barra do Mendes, na Bahia, acusado de duplo homicídio. Na época, o criminoso perseguia uma mulher por quem ele havia se apaixonado. 2 homens tentaram ajudar a vítima e acabaram mortos. A polícia da Bahia relata que, para conseguir prender Lázaro, policiais passaram 15 dias embrenhados na mata. As buscas só terminaram porque Lázaro decidiu se entregar. Mas a prisão durou pouco. Ele fugiu dias depois. Em 2009, já no Distrito Federal, Lázaro foi preso por suspeita de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Em 2013, um laudo apontava que o criminoso era um psicopata imprevisível e tinha comportamento agressivo e impulsivo. Mesmo assim, em 2014, ele ganhou direito ao regime semiaberto e em 2016 fugiu da cadeia. 2 anos depois, em 2018, Lázaro foi preso pela polícia de Goiás. No mesmo ano, em julho, abriu um buraco no teto do presídio de Águas Lindas e passou a ser um foragido. Em abril de 2020, Lázaro teria invadido uma chácara em Santo Antônio do Descoberto e golpeou um idoso com um machado. O homem sobreviveu. Em 2021, vários crimes parecidos foram praticados por Lázaro. Em abril, ele invadiu uma propriedade em Sol Nascente, levou uma mulher para um matagal e a estuprou. No mês seguinte, durante mais uma invasão em chácaras no Sol Nascente, ele mandou as pessoas ficarem nuas, prendeu homens em um quarto e mandou mulheres cozinharem para ele. O crime que colocaria Lázaro como o homem mais procurado em Goiás e no Distrito Federal ocorreu no dia 9 de junho. E ficou conhecido como a chacina da família Vidal. Lázaro não pararia por aí.
No dia 9 de junho, ele roubou uma chácara em Ceilândia e teria rendido o caseiro, o dono da propriedade e a filha dele. No dia 12 de junho, fugiu para Cocalzinho de Goiás logo em seguida. Ele atirou em 4 pessoas, invadiu fazendas e colocou fogo em uma casa ao fugir da polícia. Os feridos foram levados a hospitais da região e 2 estavam em estado grave. Um dia depois, ele furtou um carro e abandonou na BR-070 depois de ver uma barreira policial. No dia 14 de junho, ele trocou tiros com um caseiro em uma chácara de Cocalzinho de Goiás. No dia seguinte, ele fez um casal e uma adolescente como reféns. Um policial foi baleado. Essas imagens mostram o momento da ação. O psicólogo forense explica que um perfil exato do criminoso só pode ser elaborado após ele ser ouvido e analisado. Mas as ações de Lázaro levam à possibilidade de se tratar de mais um caso de psicopatia, aliado ao consumo de álcool e drogas, e possivelmente outros transtornos que agravam o caso. Pode ser também que ele não tenha apenas um diagnóstico de psicopatia, mas outras patologias associadas. Ou seja, será que o uso de drogas também não pode estar potencializando esse comportamento? Também, o visual dela. Tem 2 colegas enrolados por ele e ele está de roupa escura, são as informações que tem. As vítimas estão bem. Estão bem. Tem um visual aqui, aparentemente estão bem. São 3. 3 vítimas. Vamos ficar aqui. Vamos. Chico, fala que vai estar no Rio, pra ele ver a gente. São 3 vítimas. 3 vítimas. Três vítimas. Só vamos marchar. Se abriga. Vem. Sai do rio. Sai do rio. Vários disparos. Se abriga. Polícia! Opa, é polícia! Polícia! Tem que tirar essa família. Vamos tirar. Tem que tirar a família daqui! Tira a família! Você conhece aqui? Não, tá todo mundo. Tem que ter um colega ali na sala. Vem que você fica mais fácil. Junta quanto pra tirar? Se tiver apoio. Precisa. Vamos? Bora prosseguir, bora. Vamos dar apoio para tirar as vítimas. Ei! Vamos dar apoio para tirar as vítimas. Vamos dar apoio para tirar as vítimas. 9 horas sua. 9 horas sua. Apoio para tirar as vítimas. Eu vou fazer a série aqui. Pode ir que eu vou fazer a série. A série tá com a gente aqui. Não dá pra ir não. Geral, falamos ao vivo de Barra do Mendes, uma pequena cidade que fica a 534 quilômetros de Salvador, a capital baiana. E foi aqui, mais precisamente num conjunto conhecido, numa comunidade conhecida como Melancia, que Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, atualmente o criminoso mais procurado em todo o país, nasceu e viveu até os 19 anos de idade, quando começou a cometer os crimes. Em 2008, ele cometeu o duplo homicídio que chocou
toda a população local. Agora que ele está foragido e procurado por essa força-tarefa que tem mobilizado todo o Brasil, os moradores estão apavorados com a possibilidade que ele retorne. São cerca de 13.800 habitantes que vivem agora com a insegurança e a tensão com esse criminoso à solta. Mas falando um pouco mais, Gotino, sobre a questão da operação, a gente vai conversar agora com Walter Lourenço. Ele foi o sargento que comandou em 2008 toda uma busca por Lázaro aqui na cidade. Mas na época ele só contava com 4 pessoas, Gotino. Imagine, se agora no cenário temos mais de 300 agentes envolvidos, imagine naquela época, mais de 12 anos atrás, que ele só contava com 4 pessoas. Mas ele vai explicar melhor tudo o que ele enfrentou, ainda mais em uma vegetação super complicada que tem aqui em Barra do Mendes. Seu Walter, seja bem-vindo, estamos em São Paulo. Conta pra gente aí tudo o que o senhor vivenciou em 2008 nessa busca por Lázaro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu quero dizer que a experiência foi grande, que a gente estava num contingente de pessoas bem pequeno, que era um destacamento, só tinha 4 pessoas, e de repente fomos surpreendidos por esse duplo homicídio, onde nós começamos as buscas e começamos a caçada a Lázaro, e a gente conseguimos correr atrás, dia e noite, horas e dias, passava noite, e atrás dele, e com o passar do tempo foi aumentando as datas e pedimos reforço, chegou reforço, pedimos reforço de novo, tornou a chegar reforço e chegamos ao fim com 15 homens nessa busca incansável para tentar conduzir Lázaro. Eu queria que o senhor explicasse, seu Walter, para o público do Balanço Geral e da Record também, como é que vocês faziam para buscar Lázaro em meio a uma vegetação tão complicada, né? Meu cinegrafista agora, Carlos Caetano, vai mostrar para vocês, Gotino, um pouco, né, do que compõe aqui o cenário de Barra do Mendes, do povoado também de Melancia. Vocês enfrentavam, né, esse tipo de mata fechada diariamente na busca por Lázaro? Tem um crescimento grande da mata, a mata é grande, a mata é fechada e Lázaro conhecia muito bem. Onde ele conhecia bem, a gente tinha pouca experiência no mato. Pedi ajuda aos vaqueiros, os vaqueiros me ajudaram. Os vaqueiros rastreavam onde ele entrava, onde ele saía, onde ele dormia, e aí ia chamando a polícia nos calços. E aquelas pessoas tinham também, aquelas pessoas que passavam mensagem falsa e acabavam tirando a gente do roteiro. E aqui a gente tem o exemplo, inclusive, né, de uma vegetação que você me falou que é bastante perigosa, que machuca bastante quem passa por ela. Nesse momento, Gotino, vocês acompanham aqui, ó, a dificuldade para transitar, e era justamente esse tipo de percurso que os policiais, né, ao todo 15 homens, faziam diariamente durante 13 dias para encontrar Lázaro. E era muito complicado, mas para ele não parecia ser difícil, né, seu Walter? Parecia não, porque ele conhecia a mata em geral, ele era caçador desde pequeno e ele tinha aquela coisa assim, dizendo, ele era conhecedor da mata como ninguém. E então para ele era fácil e para nós se tornaria difícil, porque nós vivíamos na cidade e se deparamos com aquela situação naquele dia. Aquele dia se tornou difícil para nós. Então, desde muito pequeno ele já era caçador, já andava por essas matas, passava noites, né, brincava, também caçava. Estudava também e passava os finais de semana em cima da serra. Ele estudava durante a semana, final de semana vinha para o povoado de Melancia e ficava em cima da serra caçando de dia à noite. Ele não descansava, só descansava no domingo à tarde que ele saía para chegar na cidade para estudar. Isso explica a facilidade que ele tem de se adaptar, né, à vegetação desse tipo, a matas fechadas, como aqui em Barra do Mendes e também no Distrito Federal, em Goiás, onde ele está escondido, não é isso, seu Walter? Agora, analisando o cenário atual, que você sente um pouco, né, o que esses policiais envolvidos nessa busca incansável por Lázaro Barbosa Souza estão sentindo, né? Ele tem aquela facilidade de mata, ele tem coragem para dormir na mata, ele tem aquela coragem toda para dormir em locas, em buracos de pedra, andar rios nadando, ele sabe nadar muito bem. Então, ele tem toda essa facilidade em cima dos policiais. Os policiais podem não ser treinados em vegetação, mas ele tem essa facilidade em cima dos policiais. Ele ficou 13 dias escondido, conseguiu despistar vocês, né, durante todo esse período, até que se entregou, não é? Ele conseguiu despistar
mas não despistar que a gente não saía do encalço dele. Sempre que ele pensava que estava afogado, a gente chegava e assustava ele e ele corria. Até que a gente conseguiu encurralar ele na casa do senhor chamado Alberic, onde ele tinha roubado uma espingarda, roubado um veículo D20 e bateu o veículo, deixou o veículo, levou a espingarda e a gente cercou ele nessa casa e ele entrou na casa e pediu ao senhor Alberic para que fizesse a entrega dele, para que ele não fosse morto. Analisando agora a forma como ele está agindo lá no Distrito Federal e também em Goiás, nessas propriedades rurais que ele tem invadido, aqui também era da mesma maneira? Ele invadia residência, chácara, se alimentava, às vezes até cometia algum tipo de roubo e depois seguia a viagem? Isso, ele fazia tudo isso, ele evadia as chácaras, ele evadia as casas do povoado dele, ele ameaçava as pessoas, ele tirava comida, levava comida e ameaçava as pessoas e ia embora. E aí as pessoas só vinham depois que ele saía para comunicar a polícia que ele tinha passado por ali e a polícia naquele encalço ia pegar os rastros para poder chegar até ele. Você relatou, seu Walter, que ele se entregou por medo de morrer, né? Por medo de ser morto. Então ele se entregou aqui em Barra do Mendes. Você acredita na possibilidade dele se entregar agora nessa força-tarefa que mobilizou todo o país? Eu acredito, quando cercar ele, que ele se encurralado, que ele não tem para onde ir mais, ele sequestrar algumas pessoas, entrar numa casa e pegar essas pessoas como refém e pedir para se entregar. Ele já agiu então dessa maneira antes, né? Ele se entregou para conseguir garantir que não ia ser morto pela polícia. Foi a forma que ele encontrou para não ser morto, porque a gente vinha no encalço dele, a gente sabia que ele atirava, sabia que ele tinha coragem para enfrentar a polícia, então ele, quando se viu circulado, ele pegou e sequestrou o senhor chamado Alberic e pediu: não vou fazer nada com o senhor, eu só quero que o senhor me entregue à polícia e não deixe acontecer nada comigo. E assim foi feito, assim foi me chamar, e eu estava na cidade, não tinha delegado e eu conduzi ele para Irecê, onde tinha o delegado, e a gente fez o procedimento e lá ele preso por 15 dias. Outra grande mudança, seu Walter, daquela época para cá é que em 2008 ele tinha cometido os primeiros crimes da vida dele, né? Esse duplo homicídio aqui em Barra do Mendes, no povoado de Melancia. Viu, Gotino? Esta foi a primeira vez que ele tinha cometido, né? Ele tinha entrado para o mundo do crime. Mas agora ele é uma pessoa completamente treinada, né, seu Walter? É isso, ele naquele tempo ele não tinha nem um histórico de crime, ele era um menino estudante, um menino de boa índole, então ele não tinha nem histórico. Hoje não, hoje ele já estrupou, hoje ele já matou e hoje ele está totalmente preparado para fazer esse tipo de crime, esse tipo de coisa ele não teme se fazer, ele quer fazer, ele quer levar muita gente com ele. Muito obrigada, seu Walter, pelas suas informações, parabéns pelo seu trabalho também. Gotino, eu volto com você com esses detalhes sobre a operação em 2008 e como Walter Lourenço, que comandou essas buscas por Lázaro no ano, também se sente e analisa o cenário atual nessa busca incansável por Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos, que agora é um criminoso muito procurado por todo o Brasil. Volto com você e estou à sua disposição quando quiser.